não é para mim. Ô, Má, já que você está falando disso, sabe o que eu queria entender? Como é uma aula de dança sua? Então, por exemplo, quanto tempo tem? Como é a parte inicial? Como é a parte principal? Como é a parte final? Uma das coisas interessantes, assim, por exemplo, na minha aula de dança, como eu tenho influência de tudo, né? Porque eu vim de academia, esporte, então eu sempre faço um aquecimento de mobilidade articular, aquecimento cardiovascular. Como seria esse seu aquecimento aí? Dançando, mas assim, por exemplo, pode ser com ombro, cabeça, braço, e aí a gente vai passando para alongamentos, para sequências de alongamento. Depois a gente aprende coreografia, vai dançando, e geralmente a gente vai com coreografia, aumentando coreografia, fazendo coreografia até o final. Dependendo, assim, se a gente não estoura o tempo porque a gente se empolgava, mais uma, dá tempo de dar um alongamentinho final, tipo uma volta calma, né? Então, ela tem esse princípio, no meu caso, assim, eu acho que todas as aulas de dança, assim, tem um aquecimento. Aula você fecha uma música, tipo, você consegue construir essa coreografia, passar pra turma? Quando é aula especial, sim, eu consigo, mas aí eu faço uma sequência, eu edito uma música e a gente consegue fazer com a música começo, meio e fim. Quanto tempo tem aula, desculpa? 1 hora, normalmente. Mas, assim, por exemplo, quando você trabalha com uma turma fixa que vai dançar um espetáculo, geralmente você vai progredindo mais. Mas quando você vai dar uma aula especial ou alguma aula, tipo, que alguém te chama, na academia, por exemplo, né, que eu ainda dou aula numa academia de ginástica, a dança, ela depende, por exemplo, quando tem alunos muito iniciantes, a coreografia é mais simples. E os alunos entendem. Porque não é como no estúdio, que às vezes você entra, você fica fazendo, depois você passa para uma aula um pouco mais avançada e vai numa progressão. Mas e para tudo eu faço isso. Por exemplo, nas minhas aulas também, yoga, eu nunca começo direto com saudação ao sol. Eu acho que é um pouco, como no Ashtanga, por exemplo, eu acho um pouco pesado. Então, eu prefiro começar, dar uma respirada, fazer posturas que ajudam a liberar a coluna, alongar, né? Tem várias posturas assim. Para depois passar para a parte intensa da aula, eu sempre trabalho daí saudação ao sol, depois eu trabalho um pouco de posturas de equilíbrio, e geralmente eu dou alguma invertida, né, sobre os ombros, se os ombros não tiverem nenhuma restrição, e no final a gente acaba com um pouquinho de meditação e relaxamento. Então, existe uma programação, né? Como também no CrossFit, provavelmente. Sim. Então, assim, eu acho que é fundamental você preparar o aluno para o que você vai fazer. E, por exemplo, dependendo da postura que eu vou dar, eu já começo a preparar ele no aquecimento. Legal. Tem que ser como no caso da dança também. Né? Se a gente vai usar uma postura que tem muita extensão, você vai preparando ele para a extensão. Se você vai usar mais torção, mais flexibilidade, você vai preparando ele ali já desde o começo. Má, deixa eu perguntar uma coisa. Assim, claro que são alunos que não estão procurando um alto rendimento, né? Mas às vezes você olha aquele aluno e você fala, putz, acho que ele poderia melhorar isso se ele fizesse força. Acho que dentro desse tempo você não consegue colocar tantos elementos de força específico. No caso da dança ou do yoga? Da dança. Tá. E aí, tipo, você recomenda que eles façam atividade ou algum outro tipo de atividade? Como que funciona isso? Então, a gente coloca na academia, a gente tem no estúdio de dança, eu estou coordenando, né, o estúdio. Então, eu monto as grades. A gente coloca pilates, a gente coloca umas aulas de workout, né, que é dança com fitness. Por exemplo, elas fazem aquecimento na barra, elas fazem os movimentos de dança num volume maior para ganhar força, e elas fazem abdominais, elas fazem flexão de braço, prancha, para melhorar. E sim, você indica, né? Você não pode obrigar o aluno. Não, claro. Você percebe a diferença de quem faz. Mas eu não coloco nada nas coreografias e nas aulas que possa causar algum risco para ninguém, assim. Mas, por exemplo, eu não ponho saltos, coisas assim, porque a gente trabalha com público misturado, né? Mas se você tem um público mais avançado, uma turma mais específica, você pode aí trabalhar. Aí tem, no caso, às vezes, umas aulas de 1h30, que você tem quase uma preparação física no começo. Tá, legal. Para depois você fazer a aula, e então tem toda uma preocupação assim.